Nesse vídeo nós vamos assistir juntos a uma pregação do pastor Augusto Nicodemos sobre o Salmo 128. Esse salmo fala de bem-aventuranças, porém quem são as pessoas que receberão as coisas boas? Vamos descobrir juntos. Não se esqueça de deixar um gostei no vídeo e de se inscrever no canal. O Salmo tem duas partes. Na primeira, há uma descrição de como Deus abençoa aqueles que o temem. Como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Vai do verso 1 até o verso 4. E a partir do verso 5 até o final, o salmista começa a orar por aquele que teme ao Senhor, pedindo que Deus derrame as suas bênçãos sobre ele. Vamos começar então vendo as bênçãos que Deus promete dar àquele que o teme. Elas estão referidas aí nos versos 1, 2, 3 e 4. Vamos começar entendendo para quem essas promessas são feitas. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ou seja, essas promessas aqui, elas não são promessas do tipo assim, é assim que Deus vai abençoar o mundo todo. Não, elas são dirigidas àquele que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor. É verdade que tem muita gente que não teme ao Senhor e que tem família, tem filhos, tem prosperidade, tem trabalho e morre com mais de 100 anos de idade. E nunca nem temeu a Deus, nem fez nada disso. É que essas bênçãos materiais na Bíblia, elas sempre são vistas como sendo acompanhadas com o poder e a capacidade para você desfrutar delas. O livro de Eclesiastes, por exemplo, escrito pelo rei Salomão, descreve uma época em que Salomão tinha tudo o que alguém poderia querer. Ele era um político poderoso, um governante temido, um homem extremamente rico, tinha de todos os prazeres que ele poderia imaginar, mas ele simplesmente não encontrava alegria naquelas coisas. Ele tinha muito e não tinha nada. Era uma pessoa rica, culta, servos, empregados, próspera, mas não tinha prazer naquelas coisas. Ela não tinha alegria naquelas coisas. E aí então ele diz que percebeu que tudo isso era vaidade, vaidade das vaidades. É como ele descreve lá no livro de Eclesiastes a vida do homem que tem tudo e ao mesmo tempo ele não tem nada. Então quando um salmo como esse diz que Deus abençoa com prosperidade material os seus servos, está incluído aqui que Deus não somente dá prosperidade, mas dá alegria nessas coisas, que a pessoa possa se alegrar, o que nos leva à seguinte conclusão, que um crente, mesmo tendo pouco, ele pode ser feliz, e que a verdadeira felicidade é você se alegrar naquilo que Deus lhe deu aqui nesse mundo, porque tem gente que tem muito, mas vive angustiado, vive sem prazer, vive sem alegria, e ao contrário você encontra também gente que tem muito pouco, mas que é um poço de alegria, de satisfação, fica feliz da vida, mesmo com aquelas coisas poucas que ela tem. Então as bênçãos materiais que vêm de Deus, que Deus dá ao seu povo, sempre são acompanhadas com o prazer nessas coisas, com a alegria nessas coisas, ainda que nem sempre elas sejam muitas e nem sejam abundantes. Então, essas promessas são feitas para o que teme a Deus, ou seja, de prosperidade material, acompanhada com a alegria e o prazer para desfrutar destas coisas. Temer a Deus não é ter medo de Deus, embora com certeza a gente deveria ter também, porque Deus, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Senhor da nossa vida, e na mão dele está o poder de nos fazer eternamente felizes ou eternamente miseráveis no fogo do inferno. Então ter medo de Deus é uma coisa boa, você ter medo dele, mas o temer a Deus vai mais além. O ímpio tem medo de Deus. O que teme a Deus, na verdade, tem por ele um amor respeitoso. É uma combinação de amor e respeito. E isso se mostra na prática pela obediência à vontade de Deus, que é o que o salmista diz aqui ainda no verso 1, explicando o que é, quem é aquele que teme a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então está explicado o que é temer a Deus. É alguém que o ama e o respeita e que, portanto, anda nos caminhos de Deus, anda de acordo com a vontade de Deus. E essa vontade, nós sabemos, ela está revelada na Escritura. Na Bíblia nós encontramos a revelação dos caminhos de Deus. Quem é Deus, o que é que Ele gosta, o que é que Ele promete, do que é que Ele se agrada, o que é que Ele proíbe, o que é que Ele diz que vai castigar se nós desobedecermos. A Bíblia é a revelação do caráter de Deus, do seu querer e da sua vontade. Então, a pessoa que teme a Deus é aquela pessoa que ama a Deus, respeita a Deus e procura viver aqui nesse mundo de acordo com a vontade de Deus, por causa desse temor santo, desse amor respeitoso que a pessoa tem diante de Deus. É a essa pessoa que essas promessas são feitas aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus
caminhos. Essa é a descrição do verdadeiro crente, podemos dizer assim, tanto no Antigo Testamento como no Novo e na nossa época. O verdadeiro crente é aquele que teme ao Senhor, que tem esse amor respeitoso para com Deus e, como resultado, anda nos caminhos que Deus revela, anda de acordo com a vontade de Deus que nos foi dada. O Salmo 128 diz que os que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos comerão do trabalho das próprias mãos, serão felizes e terão muitos filhos. Obviamente, não são todas as pessoas do mundo que estão inclusas nessa promessa. Você concorda com a definição de crentes dada pelo pastor? Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. O que mais me marcou nessa mensagem foi a parte da felicidade. Muitos não crentes ficam ricos, têm muitos filhos, mas a verdadeira felicidade não está presente neles. A verdadeira felicidade, num mundo tão caótico quanto o nosso, só pode ser entregue pela graça de Deus. Com isso, posso concluir que buscar mais dinheiro, mais filhos, mais fama ou qualquer outra coisa que não seja amparada pela graça de Deus é inútil. Como diz a Bíblia em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.